Boa noite, amigos. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos começar mais um estudo. Estamos terminando esse estudo sobre as esferas do mundo espiritual. Hoje é um estudo bem interessante, que é a quarta esfera. Nós temos pouco material sobre a quarta esfera na doutrina espírita. Tudo que a gente conhece na doutrina diz respeito, tudo não, né? Mas a maioria dos relatos, a grande maioria, né, dos relatos, os livros dizem respeito às esferas umbralinas e às esferas densas, negativas, né? O pessoal chama de umbral, trevas, aliás, de trevas, abismos, né? As esferas umbralinas já são positivas, como a gente viu. Mas tem pouca coisa sobre a quarta esfera, né? Um relato ou outro, muito vago. Vocês vão ver que o meu também não é muito profundo, né? Eu tive até dificuldade nesse desdobramento. Quem já leu o livro sabe disso. Mas é interessante para a gente ir conhecendo e entendendo, né? Que, por exemplo, quando alguém fala, mas o que está no André Luiz não é o que está no Kardec. É que o Kardec estabeleceu a base da doutrina, né? Então, nós não sabemos como a vida ocorre na quarta esfera, na quinta esfera, na sexta esfera, em outras dimensões, em outros universos mais avançados, paralelos ao nosso. Então, a vida vai se modificar muito, se expressa de outras formas, com outros veículos de manifestação, outras formas de alimentação, de procriação, de tudo, né? Então, é muito vago, né, a gente fazer essa afirmação, porque André Luiz está narrando as esferas espirituais de um mundo de provas e expiações próximas à realidade do mundo físico. Você vê que ele fala que de um desdobramento visitou a mãe dele, né? Mas que é na quarta esfera. Mas é algo muito vago, por isso que a gente vai tentando entender. Quem tá. Boa noite, pessoal. Tô vendo aqui já entrou bastante gente. Peço para compartilhar para mais gente participar. Tem um pessoalzinho que chega depois. Mas vamos começar. A aula toda segunda-feira, às 9h15. Aulas de até 45 minutos. Temos o grupo no Facebook para concentrar tudo lá, não perder. Quem segue a página, a gente fala para colocar no ver primeiro para não perder, né? Tem um botãozinho, você vai lá no seguir, você coloca ver primeiro, aí você não perde mais as postagens, porque o Facebook tem um negócio de algoritmos e tudo mais. E o curso é com base no meu livro, Desdobramento Consciente, que pode ser comprado na Livraria Espírita, na Candeia, na Amazon, no Mercado Livre. Esses são meus contatos, que eu sempre passo, porque o pessoal manda pergunta, tira dúvida. Fiquem à vontade. E na Amazon Kindle tem o meu e-book, que é um preço mais baixo. Quem paga a mensalidade consegue baixar de forma gratuita, que está incluído na mensalidade. O objetivo do livro e do curso: contribuir, né, dentro da doutrina espírita, a luz do espiritismo, para todos que querem educar e desenvolver a faculdade do desdobramento. Então a base é Kardec e André Luiz. A primeira parte do livro, explicações dentro da doutrina espírita, desdobramento, sonambulismo, êxtase, tudo isso, né, os corpos sutis, diversas explicações. A segunda parte, relatos dos desdobramentos que eu fiz que tem um fim didático. E a terceira, só as técnicas. A aula de hoje eu dividi, eu tinha pensado que inicialmente em falar do desdobramento na quarta esfera e já do desdobramento em corpo mental quando eu sintonizei com a sexta esfera. Mas eu vi que era muito conteúdo, então ia ficar uma aula muito extensa, fica difícil para responder as perguntas, fica cansativo para mim e para vocês, então eu dividi. Eu vou falar da quarta esfera hoje e semana que vem eu falo do desdobramento em corpo mental, estado de êxtase, a sintonia com a sexta esfera que eu tive, e o desdobramento numa dimensão superior. Como seria, né? Aqui é aquele mapinha que a gente sempre usa, desdobramento. Você saiu do corpo físico, você vai adentrar no mundo espiritual que tem todas essas realidades. As esferas umbralinas,
as esferas negativas, né, atrasadas, ainda lar de espíritos que não despertaram ainda, né, para a verdade divina, para o amor de Jesus, e as esferas superiores, que já há um salto muito grande entre as esferas negativas, as umbralinas e as esferas superiores. Da terceira para a quarta é um salto vibratório e evolutivo muito grande. Então, espíritos que vivem nas esferas umbralinas não conseguem ir até a quarta esfera, quinta esfera, sexta esfera. Não tem a sintonia com aqueles locais. Então você vai entender o que está no Kardec, que os espíritos inferiores só vão até onde é permitido. Então, eventualmente, acompanhado de espíritos superiores, mais desenvolvidos, conforme o meu caso, junto com o Heitor, e outros espíritos também viventes lá do mundo espiritual, é possível fazer visitas, mas chegar lá, não tem os campos de saída, as passagens que ligam naturalmente essas esferas somente serão perceptíveis para os espíritos que já estão nesse nível evolutivo. Então não consegue. Agora, entre as esferas umbralinas e as negativas, não há um salto evolutivo muito grande. Nós vimos que há grandes diferenças em constituição de sociedade, mas questão de que é possível, né, na transposição, o deslocamento entre essas esferas. Até no livro Nosso Lar, né, que a gente está estudando no curso, mas a gente nem chegou nessa parte ainda, mas é só para lembrar que o André Luiz estava caminhando, aí chegou uma moça pedindo para entrar. E o vigilante falou: não, esse espírito veio lá do umbral, umbral denso, né? Praticou diversos abortos, crimes. Ele não está em sintonia com a colônia, iria colocar em perigo a vida do que aqui estão, né? No sentido de que iria tumultuar a vida ali, ali na colônia Nosso Lar. Não tinha sintonia, né? Não tinha evolução, mas você vê que ela conseguiu se deslocar até o Nosso Lar. Em desdobramento, você sai do corpo espiritual e você consegue ir até as esferas umbralinas. Mas vamos lá. Então, uma revisãozinha rápida. Primeiro, temos sempre que lembrar: mundo espiritual é um rótulo para designar o universo espiritual, o universo da onde eu, espírito, vim e para onde eu vou. Mas é matéria em sua quarta dimensão. Ela possui uma outra composição vibratória que lhe dá uma outra dimensionalidade. Esse é o pulo do gato que a ciência vai chegar, a ciência terrena, por meio de comprovações e tudo mais. Eu gosto muito de filmes, de seriados, e você vê que eles falam cada vez mais, e a própria, inclusive documentários que eu assisti da NASA, Cosmos, outros vários, eles falam já das dimensões paralelas, mas eles acham que há uma repetição dessa dimensão. Então, o Breno está aqui e tem um Breno lá, vendo de uma forma diferente ou parecida. Então, eles vão chegar, o pulo do gato é entender que as outras dimensões, na verdade, é habitada pelos que aqui estavam. Então, é vida também. E nós vamos para lá, depois voltamos para cá, e nós vamos viajando entre as dimensões do universo. Está lá no Kardec: Deus, Espírito e Matéria, que sobrou matéria. Então, o mundo espiritual é material. Quando eu estou lá em desdobramento ou desencarnado, eu estou pisando no chão, olhando para o céu. Vamos lembrar que está em Kardec: aqui é um pálido reflexo de lá. Se a sociedade aqui ela é complexa, está em desenvolvimento, tem diversos arranjos sociais, lá também ocorre o mesmo, formado por humanos desencarnados, espíritos desencarnados. Vamos para o início do relato que nós estamos estudando hoje. Vocês vão ver que eu tive muitas dificuldades. Não é um choque de realidade, não muito fácil de ser assimilado. A minha consciência despertou, já estava no apartamento do Heitor. Quem vem acompanhando os estudos sabe essa localização na segunda esfera. Quem não está acompanhando, recomendo lá no YouTube assistir às aulas anteriores. Lembra de subscrever, curtir e tudo mais, né? Sempre fala.
Antes eu estava em desdobramento sonambúlico, segundo o Heitor. O que é isso? É o desdobramento em que eu estou na minha personalidade, que se relembra da minha vida física anterior, da minha vida espiritual, do planejamento dessa vida física em que eu estou. Né? Qual que é o máximo que o espírito consegue lembrar? Depende do nível evolutivo dele. Quanto mais evoluído é o espírito, maior maturidade intelectual e emocional ele tem, e mais ele consegue ter uma continuidade das lembranças. A gente não se lembra de tudo porque a gente não tem equilíbrio. Imagina lembrar de vidas anteriores que você matou, fez o mal, né? É muito ruim, você não conseguiria se equilibrar. Se a gente tem arrependimento de vidas, de atos desta vida, imagina de vidas anteriores que forem épocas da humanidade cada vez mais sombrias, conforme a gente vai voltando. Então, o espírito tem que amadurecer para ter essa continuidade. E lá, obviamente, é o desenvolvimento intelectual dele. Mas o natural é ter a lembrança da vida física anterior e da vida espiritual. É a personalidade que prepara a reencarnação atual. Esse é o desdobramento sonambúlico. Ele afirmou que eu não tenho evolução suficiente para despertar minha consciência imortal sem prejuízos para meu equilíbrio emocional, que é o que eu estava explicando. E aí ele citou espíritos como Chico Xavier, Paramanansa Yogananda, como exemplo de pessoas encarnadas que despertaram essa consciência, ou seja, encarnados, eles tiveram a consciência plena da vida espiritual e da vida física. Quantos? Não sei. Mas eles tiveram, então explicou que eles tiveram essa lembrança. Porque já tem esse equilíbrio, esse grau evolutivo de lembrar sem se perturbar. Ele afirmou que iríamos conhecer a quarta esfera, mas que eu precisava antes passar por um tratamento magnético lá com ele, lá na esfera em que eu estava. Uma espécie de fluidoterapia. O que é a fluidoterapia? A pessoa fica deitada e o terapeuta ele vai magnetizando os chakras, o corpo espiritual e o corpo mental. Também existe o reiki, que não é espírita, mas é uma espécie de fluidoterapia. E ele fez algo do tipo comigo. Né? Ali durou cerca de 20 minutos. Na presença do Heitor, com o magnetismo dele, fica tudo mais fácil. A lembrança e depois a narrativa para vocês. Diferente quando eu faço um desdobramento sem estar em companhia dele, fica bem mais difícil. O meu relato, eu estava muito leve, aparentemente equilibrado, de uma forma que eu nunca senti antes. Percebi uma harmonia em meus sentidos e pensamentos. Ao final, né, da fluidoterapia, quando me levantei, eu percebia o ambiente, a conversa com ele, uma leveza muito grande, um, um equilíbrio muito grande, né? Uma harmonia muito grande, porque pelo menos no dia a dia, talvez por causa da minha profissão, o estresse normal do dia a dia, há momentos de desequilíbrio, em que há uma luta você permanecer em harmonia com o padrão vibratório equilibrado. Ainda mais eu que faço muitas atividades, é difícil. Ali não, eu percebi uma facilidade enorme, né? Uma tranquilidade. É como se eu estivesse, estou buscando aqui analogias para narrar para vocês, mas é como se eu estivesse num estado meditativo, né? Mas isso interagindo. Uma harmonia muito grande. E aí ele deu uma explicação. Realizei alguns procedimentos magnéticos para que você se expresse mais pelo corpo mental e menos pelo seu corpo emocional, conhecido como perispírito. Também é um nome dado ao perispírito porque é uma fase evolutiva em que nós somos muito passionais, emotivos. Então, o corpo espiritual é muito densificado. Com a evolução, o espírito se liga mais à sua essência espiritual e passa a se expressar por corpos mais sutis, no caso, o corpo mental ou o corpo espiritual sutilizado. Mas mesmo assim, nós vamos visitar a quarta esfera rapidamente, porque apesar da minha ajuda magnética, ou seja, ele não parou de me ajudar em nenhum momento,
você não suportará o clima dessa esfera por muito tempo. Olha que interessante. Você não suportará o clima. Mas como assim? Estou indo para uma esfera superior. Vocês vão entender. Você é muito sentimental e as emoções ficarão intensas. Eu sou uma pessoa muito sentimental mesmo, daquela que chora assistindo filme, que fica emocionado até com desenho animado. Sou muito emotivo. Com esse procedimento, tornei possível o seu ingresso na esfera, ou seja, me levou a uma vibração do corpo espiritual que era possível adentrar na esfera de forma produtiva ali, né? Realmente adentrar na esfera, não só ver, não é uma clarividência, mas eu ir para lá. Né? E se você conseguir se controlar, né, quem lê o livro sabe o que aconteceu, será capaz de enxergar e perceber algo dessa esfera, mas o tempo de permanência dependerá de suas emoções e equilíbrio. E aí ele fez aquela abertura da passagem espiritual, né, os campos de saída, ele abriu um com a sua capacidade psíquica e nós viajamos até a quarta esfera. E a lembrança que eu tenho dessa chegada na quarta esfera, nós já chegamos no alto de uma montanha, muito alta, cume de uma montanha, né, como se você estivesse ali nas Chapadas olhando. Né, eu moro em Marília, Marília está em cima de um espigão, então eu saio para andar de bicicleta, em alguns lugares eu olho, você vê todo o vale assim, né? É como se fosse mais alto ainda e embaixo estivesse a, as colônias, as cidades, então era uma visão muito ampla. E lá chegando, imagino que isso porque Heitor já combinou com os espíritos amigos, porque nós chegamos e já fomos recebidos por dois espíritos amigos. E o sentimento de amor, de bondade, fraternidade, amizade que fluía as energias, né, que fluíam desses espíritos eram incríveis, né, uma sensação muito boa de receber essas energias. Do alto dessa montanha que era muito alta, eu percebia as cidades, né, como se eu estivesse olhando as cidades, as colônias. Mas é diferente, é difícil explicar a visão, porque eu percebia que eram focos diferentes, mas ao mesmo tempo interligados. Né? Não percebia grandes espaços entre elas. Por exemplo, daqui de Marília, cidade interior de São Paulo, até Garça, você tem vários espaços vazios. Lá parecia que era algo tudo meio que interligado, né? Pelo menos ali no local onde eu estava. Claro que é uma esfera espiritual, e eu estou relatando um pouquinho do que eu vi. Né? É uma esfera, a mesma coisa a pessoa vir em desdobramento aqui para uma região do mundo físico e narrar, né? Para podermos ter algumas ideias, né? Temos uma visão de como é algo lá. Né? Era noite, mas eu via partículas de luz caindo constantemente, como se fosse uma garoa de chuva, mas eram luzes caindo constantemente, não parava de cair. E um dos espíritos disse: Isso está ocorrendo porque, nesse instante, todos estão orando em comunhão com Deus e Jesus. Vocês chegaram no momento da oração da qual todos os habitantes dessa esfera participam, gerando esse turbilhão de energias positivas. Nessa hora, recebemos a visita de irmãos que vivem nas esferas superiores, seja na quinta e na sexta, para ajuda, para orientação e ajuda nas questões existenciais, pois ainda estamos trabalhando muito para superar nossas fraquezas e evoluir. Não acaba, né? A evolução, bem, teoricamente acaba quando estivermos vivendo em perfeita sintonia com Deus. Mas pensando aqui a médio prazo, não acaba a evolução, né? Nós vamos para a quarta esfera, de lá para a quinta, para a sexta, nós vamos ver que depois eles já querem, se preparam para ir para outras dimensões, isso tudo falando de planeta Terra, fora os outros planetas, as galáxias, as Via Lácteas, enfim, né, as galáxias e os turbilhões que existem de todo o cosmos. Né? Tem o livro, salvo engano, é o Obreiros da Vida Eterna, que André Luiz, nosso lar, recebe a visita do Asclépios. Né? E o André Luiz fala, nossa, mas esse espírito muito evoluído, é o máximo da evolução, e aí o mentor do André Luiz começa a descrever
uma escalada evolutiva. Peguem para ver. É enorme. Né? Você vê como são. É, é algo a perder de vista. O grau evolutivo, né? Como nós temos muito que evoluir ainda. Só que assim, depois desses breves minutos, foram, sei lá, 5 minutos, foi rápido, tá? Foi rápido. Eu comecei já a me alterar. A emoção era muito grande, incontrolável, impossível de controlar. Uma mistura de sentimentos, né? Alegria e gratidão por poder fazer parte, né, dessa equipe, por estar viajando, estar visitando uma esfera evoluída, estar conversando com espíritos evoluídos, estar presenciando aquilo, era um sentimento de gratidão muito grande, né, espontâneo. Por quê? Porque eu sou um espírito imperfeito. Né? Conheço minhas imperfeições, um trabalho de autoconhecimento com meus espíritos amigos, em especial Arshad, que trabalha esse autoconhecimento. Eu conheço muito minhas mazelas, meus defeitos, para lapidar meu espírito. Então é um choque de realidade você chegar num local desse, ver um grau evolutivo tão grande. E eu fiquei ajoelhado, eu comecei a chorar, eu não conseguia, era algo compulsivo. Eu não conseguia parar de chorar, emocionado com tudo aquilo. Eu percebi que os espíritos me abraçaram, tentaram me consolar, tentaram doar energias para mim, tentaram, com o magnetismo deles, me reequilibrar, mas não consegui. Não suportei a vergonha das minhas imperfeições e não me sentia apto a estar ali, naquele plano. Era e sou um espírito muito imperfeito, com vícios e descontroles mentais injustificáveis, como irritação e nervosismo, só para citar um exemplo. E isso me consumia. Como eu, um ser tão inferior, estava ali, em um plano tão desenvolvido. E isso é a quarta esfera. Tem a quinta, a sexta e os outros universos. Por isso, né, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Não tem jeito, gente. Reforma íntima, lapidar o espírito, mudar os hábitos, você não vai fugir de você mesmo. Mesmo que a pessoa queira te levar lá para o mais evoluído que possa existir, você não vai conseguir ficar. Né? Então não tem para onde correr. As esferas superiores, as dimensões evoluídas, os mundos evoluídos, eles não são favores. É fruto de trabalho. Não é quem chega lá para viver lá. E um dos espíritos falou: querido irmão Brenner, são muito fraternos, amorosos, né, tranquilos. Não fique assim. E claro que ele foi assim, bastante tentando me reconfortar, né? Esse sentimento que você experimenta é o que nós daqui experimentamos quando viajamos em desdobramento para esferas mais sutis. E não se engane, é o que o morador da sexta e última esfera espiritual da Terra sente ao viajar para a quinta e demais dimensões da matéria e acessar universos completamente diferentes desse que você está visitando. Olha como a coisa complica. Semana que vem eu vou mostrar um desenho que eu fiz, bem ruim, porque você sabe que eu não sei desenhar, mas com o Heitor me ajudando, é, mostrando essa questão da terceira, quarta e quinta dimensão. Mas isso tudo tem de servir de isso que é o importante. Né? Isso tudo tem de servir de combustível para nascer em seu íntimo a vontade persistente de evoluir e lapidar o seu espírito. Vontade persistente, porque não tem milagre. Né? Você não muda do dia para a noite tudo. Você pode despertar e persistir, lutar para conseguir vencer suas imperfeições. A cada momento é um momento de prova. E quando você falha, pede desculpa se se refere a alguém, pede desculpa a você mesmo, se desculpa e persiste. Os irmãos encarnados precisam entender que somente com a evolução da consciência deixarão de ser escravos da matéria e de irmãos ainda mais
adoecidos, que é o que ocorre no umbral denso e nas esferas negativas. Não tenho dúvidas de que sua visita foi produtiva e fará diferença na sua vida encarnada. E realmente fez. É, isso impulsionou diversas mudanças em meus hábitos. Por exemplo, a meditação, a oração, alguns vícios que eu aceitava livremente, passei a combater. Hoje eu não consigo nada viver entregue, né? Eu fico sempre lapidando, pensando no que eu tenho que melhorar, como aproveitar melhor o tempo, como aproveitar melhor é, tudo que tem à disposição para a minha evolução, para o desenvolvimento do meu intelecto e do meu espírito. Muita coisa a ser feita, mas sem dúvida que visitar, ver, sentir ajudou a despertar a minha consciência e meu senso de responsabilidade sobre o meu tempo e minha passagem na Terra. E por isso que eu acho que o desdobramento é uma ferramenta muito útil para o espírito. Torna palpável a existência do mundo espiritual. E isso desperta em você, naturalmente, uma maior vontade de querer evoluir. É difícil alguém que tem contato com os espíritos amigos, com as regiões do mundo espiritual de forma que nós estamos estudando, organizada, pensada, em sintonia com os amigos espirituais, estudando o Evangelho, a reforma íntima. Dificilmente não vai sentir em seu íntimo a vontade de evoluir. Não vai sentir. É muito difícil isso ocorrer. Então, o desdobramento ele é uma ferramenta muito importante de evolução, porque vai te trazendo todo esse universo para o seu dia a dia e passa a ser algo palpável, algo lógico, racional, cada vez mais natural da evolução. Eu não consigo imaginar viver sem que seja em sintonia com todos os ensinamentos da doutrina. Não é porque eu sou fundamentalista. Todo mundo sabe, inclusive, que eu fiz reiki, que eu leio livros hindus, budistas, todas as religiões, leio livros, inclusive de outras religiões e até mesmo de intelectuais. Às vezes posto no Facebook algumas coisas que eu estou lendo. Né? Então eu leio de tudo, só que a doutrina espírita estuda a verdade divina. Né? E quanto mais você se aproxima e vê justamente todas essas outras fontes, você vê que o espiritismo está em sintonia com tudo isso. Então não há como você separar a sua vida do ensinamento, porque você passa a entender que você é um espírito vivendo. Então como que eu vou viver como um ser material se eu sou um espírito vivendo? Eu, Breno, sou um espírito vivendo. Não tem a vida encarnada, não tem o mundo dentro do centro espírita ou numa obra de caridade e o mundo no mundo físico, é, no trabalho, na família. Eu tenho que viver em todos os ambientes conforme a doutrina me ensina. E o desdobramento ajuda nisso. Mas apesar dessas palavras, eu não consegui. A ajuda energética deles e a ajuda deles, eu não conseguia me equilibrar. E aí foi piorando o sentimento, né? Porque aí eu me sentia culpado, porque eu estava perdendo. Porque qual era o planejamento? O planejamento era eu chegar ali na montanha, me adaptar junto com os amigos espirituais e descer para as colônias. Conhecer um pouquinho delas, andar como andei ali na terceira esfera, na segunda, conversar. Era esse o planejamento. Quem sabe ainda nessa vida, com a minha evolução, segundo Valdeveira, a melhor época para a mediunidade é dos 40 aos 60, né? Faço 40 ano que vem. Quem sabe eu ainda consigo ir e nós teremos um segundo livro sobre desdobramento. Mas o fato é, não, hoje eu não estou nesse nível e não estava nesse nível na época. E aí eu me sentia culpado, porque eu sabia do planejamento e não conseguia socorrer, né? E aí o Heitor começou a perceber que o sentimento cada vez ficava mais intenso de sofrimento. Eu estava sofrendo, né? Eu estava passando mal. Um sentimento que estava me torturando. Né? Um ciclo vicioso, cada vez pior. E por isso ele me levou
trouxe de volta para minha casa, na dimensão física, e conversamos um pouquinho sobre essa experiência. E ele disse: isso ocorre porque sua personalidade atual, ou seja, eu aqui que estou falando com vocês, está carregado dos vícios e hábitos mentais que eu aceitei alimentar diariamente em sua vida física. E aí eu pedi desculpa para ele, eu estava me sentindo muito culpado, né? E ele afirmou que apesar de eu não conseguir caminhar e conhecer a quarta esfera conforme era programada, era importante eu narrar no livro, né? Porque a experiência serve de lição para todos nós, para mim e para vocês, porque é um choque de realidade. Não podemos fugir de nós mesmos, né? Não adianta alguém falar eu te perdoo, não adianta falar ó, fica tranquilo, isso passou. Não adianta a pessoa querer te levar para outro lugar se você não evoluir, você, filho de Deus, com a consciência das leis divinas, com o DNA divino, você nos perdoa, né? Então não tem para onde correr. Somos herdeiros de nós mesmos. Ele disse: veja, o que você vivenciou e sentiu na alma, o motivo, aliás, veja que você vivenciou e sentiu na alma o motivo de o espírito precisar evoluir por meio da reforma íntima, e assim estar apto a viver em dimensões mais evoluídas. Não adianta a pessoa achar que merece viver em mundos melhores. É necessário que mude os hábitos, abandone os vícios, desenvolva as potencialidades divinas, sublime os pensamentos, porque não podemos enganar. Você sentiu a alegria e a pureza que havia na atmosfera. E isso foi um choque de realidade, porque ao mesmo tempo te mostrou como a sua vida está carregada de sentimentos negativos, vícios degradantes e falta de vigília dos pensamentos e atitudes. Não se preocupe, eu não sou viciado em droga nem nada disso, mas naturalmente numa vida em sociedade eu adquiri meus vícios, meus hábitos inferiores, outros que eu trouxe de outras encarnações, e estou aqui na minha luta. Perguntei se esse sentimento infeliz motiva a revolta de irmãos poucos envolvidos. No bate-papo com ele, falei: isso é um dos motivos da revolta de espíritos que estão nas esferas umbralinas, nas regiões inferiores e nas esferas inferiores. Heitor confirmou, ressaltando que tais espíritos acreditam que as esferas superiores sejam paraíso escolhido para poucos iluminados. E não é fruto de trabalho, lapidar, né? E ele explicou sobre outro assunto. Os irmãos que alcançam a evolução suficiente passam a viver na quarta esfera e não precisam mais reencarnar na atual fase evolutiva da humanidade. Eles se encontram alguns passos à frente da fase do planeta, porque o planeta, o mundo físico, né, quis dizer, está na fase de provas e expiações. Na terceira esfera a gente viu que está praticamente já no mundo de regeneração, e a quarta então, sem dúvida. Mas não se engane, apesar da vida se expressar de outra forma, não ficam na ociosidade. Ao contrário, trabalham efetivamente para o burilamento íntimo e desenvolvimento das demais esferas espirituais, as inferiores, né? Bem como da dimensão física. Em seus íntimos, o sentimento real da fraternidade pulsa intensamente e não consegue usufruir de uma vida plena, sabendo que milhares de irmãos chafurdam no lamaçal e que muitos estão escravizados por outros irmãos ainda mais adoecidos na ilusão do poder, do materialismo, do egoísmo, da vaidade, da ganância. Por isso, em sintonia com as orientações que recebem das esferas superiores, trabalham ativamente para a melhoria do planeta. Não precisam mais reencarnar, mas frequentemente reencarnam para resgatar entes queridos das esferas inferiores e ajudar na propagação da verdade divina no mundo físico. E aí eu comentei com ele da mãe do André Luiz, e ele concordou como um belo exemplo. Quem lembra, a mãe do André Luiz vivia na esfera superior a dele, tanto que ele em desdobramento vai visitá-la, demonstrando o salto vibratório que há.
E ela conta para ele o planejamento da reencarnação, onde buscaria o pai dele, que estava numa esfera inferior, creio eu, numa esfera negativa, talvez um umbral denso, mas pela descrição, uma esfera negativa, onde ele vivia com as duas amantes. E ela planejou a reencarnação para casar com ele de novo e receber as duas amantes como filhas, para tentar, ao longo da vida física, ajudá-los, despertá-los como espíritos e eles conseguirem ascender para as esferas positivas. Então é um belo exemplo de como quem está na quarta esfera, já usufruindo de uma vida muito mais feliz de quem está nas outras esferas, não está ali na ociosidade, está trabalhando ativamente, inclusive socorrendo, intercedendo pelos entes queridos. E depois da conversa, eu, com a ajuda do Heitor, acordei calmo na cama, né? Mas estava muito emocionado. Eu lembro muito de algumas passagens desses desdobramentos, são lembranças intensas, né? Principalmente a parte que eu fiquei emocionado, chorando, eu lembro disso até hoje. E, e quando eu voltei a dormir, após algumas horas, eu tive um novo desdobramento. Agora era o espírito Arshad, que é um espírito que, não obstante seguir a doutrina espírita, estuda muito, estudou e estuda muito também o hinduísmo, em especial Yogananda, porque traz muito conhecimento prático do Evangelho para a reforma íntima, né? Está em sintonia com Jesus, quem já estudou Yogananda. A Charla orienta meus trabalhos referente à reforma íntima e fortalecimento da mente e espírito, as tarefinhas de casa. Inclusive, nesse meu trabalho de despertar, ele me ajudou com as tarefinhas de casa. Ele passava, né? O que são as tarefinhas de casa? Quem faz o curso de terça sabe. Porque ele passava para mim e eu ensinava no curso de terça-feira, que é o meu livro Em Busca da Felicidade, que tem no site também A Vida no Mundo Espiritual. E agora eu estou fazendo o livro Lições dos Missionários da Luz. E em seguida será um outro livro do Arshad que ele já me adiantou, que é um passo a mais nessas tarefinhas de casa, que seria em busca da purificação. Que aí é mais difícil ainda. E o Arshad me ajudou também no depressão, o que fazer. Diz que Heitor o avisou sobre o desdobramento de hoje, o meu sentimento de tristeza. Falou, não, Heitor contou para ele. Deve ter mandado um zap para ele, né? Tô brincando. Não sei como é que é essa comunicação. Apesar do André Luiz falar algo parecido no Sexo e Destino. Mas vamos lá. Afirmou que eu deveria ficar calmo e que tudo estava mais ou menos dentro do que nós programamos. E disse, aceite-se como é, sem aflições ou angústias. Trabalhe os sentimentos revelados na noite de hoje. Examine seu íntimo e veja onde lapidar o espírito. As tarefinhas de casa precisam ser feitas. E aí por isso que eu estou com medo do próximo livro, que eu já sei o que nós vamos escrever, porque aí ele cobra, né, quando você escreve, ensina, os espíritos amigos cobram que você também faça o mesmo. E mesmo que imperfeito, você não consiga fazer 100% exatamente o que está falando, você tem que estar lutando para sempre estar melhorando, né? Então dá um pouquinho de medo quando você vai escrever um livro de reforma íntima. Após a rápida conversa, com a ajuda do Archário, voltei para o corpo e despertei mais aliviado, né? Voltei, acordei, percebi a presença dele e voltei a dormir. E aí senti muita paz, aí passou os sentimentos, né, da emoção, estava bem tranquilo, porque ele me deu muitas energias, ministrou, deu paz, né? Dormi tranquilo, acordei no outro dia de manhã bem tranquilo, me sentindo bem. E renovado nessa intenção da reforma íntima. E semana que vem a gente vai falar sobre isso. Inclusive eu vou falar da questão, isso que eu falo da reforma íntima, vou falar dos meus vícios, das minhas dificuldades. Vou compartilhar com vocês, porque nós vamos falar da quinta esfera, da sexta, da quinta dimensão, do estado de êxtase com o desdobramento em corpo mental. Eu vou narrar o desdobramento em corpo mental que eu fiz e a conexão com as energias da sexta esfera. E aí é um novo choque de realidade, né, que nós vamos ter. Que eu tive e que eu vou repassar para vocês. Vamos ver se temos perguntas. Deixa eu ver aqui se o pessoal mandou pergunta. Vai mandando aí que eu vou ler agora. Olá, pessoal, mandando boa noite, boa noite.
Pessoalzinho que sempre está aqui, alguns novos. Legal. Tô tentando chegar nas perguntas aqui. Vamos lá. Melissa, quando tu acorda, lembra de tudo isso imediatamente ou as lembranças do dobramento vêm aos poucos ou em partes? Depende do desdobramento. Alguns desdobramentos eu lembro de tudo, mas tem aquele trabalho mental que eu ensinei no início do curso, nós vamos falar de novo, que é o trabalho de pesca, né? Você vai lembrando, parece que o cérebro ele vai fazendo. Quem teve fita já rebobinava a fita, lembra? Sou da época do videocassete. Então você tinha que rebobinar, parece que você está rebobinando a história, voltando. Você vai lembrando, vai puxando uma lembrança, vai puxando a outra, vai lembrando a outra. E aí algumas lembranças são mais intensas. Muitas das explicações do Heitor ele me deu enquanto a gente fazia a psicografia, né? Então, intuição, eu ia lembrando dos fatos, ele ia ditando e relembrando o que ele me falou. Então, é uma mistura. No livro é uma mistura das minhas lembranças com a psicografia, somente das lições do Heitor, as explicações intensas, detalhadas do Heitor, é muito psicografia. Mas a lembrança, ela é muito intensa. É comum esse de trás para frente. Em alguns desdobramentos, você lembra de algo e esse de trás para frente, estou tentando colocar em palavras o que eu sinto. Às vezes você lembra do fato que está mais intenso no desdobramento, que nem quando eu fiz aquele desdobramento na esfera, é, na segunda negativa. Então, eu acordei com a visão da casa onde tinha aquele espírito agigantado, deformado. Eu acordei com aquela visão. E aí começou a vir as outras lembranças, né? Veio em seguida a lembrança daqueles espíritos no jardim, né? Espécies de camisa de força, o espírito falando com eles. Então vai meio que, né, rebobinando, mas alguns fatos são mais intensos, né? E um vai puxando o outro. É mais ou menos isso. Na quarta esfera existem variedades de religiões ou serão todos cristãos? Sem dúvida existe variedade de religiões, né? Mas é que aí já muda o enfoque da religião. Você tem correntes filosóficas, né? Formas de encarar a vida. Quem não confiar na minha palavra, vai lá na Revista Espírita, não lembro o número, mas você pode achar uma comunicação que Allan Kardec recebe de um mundo mais evoluído, onde há essa pergunta e essa resposta. E é nesse sentido a resposta. Só que como é um mundo mais evoluído, ele fala aqui há amor e ciência. Mas, então todo mundo pensa igual? Não. Até aqui tem correntes diferentes, afinidades, né, diferentes. Então, eu não tenho dúvidas que na quarta esfera ainda existem religiões diferenciadas. Mas o fato é que Jesus Cristo é o governador da Terra, né? Então, os outros espíritos que reencarnaram e trouxeram a mensagem de Deus também o fizeram em sintonia com Jesus, né? São embaixadores de Jesus. Então, fica difícil essa briga que há aqui na Terra, né? E ainda há nas esferas próximas da Terra essa briga. Jesus era o Messias, não era o Messias. Estamos aguardando o Messias, não, o Messias é o outro. É besteira, porque, né, o que importa é a verdade divina. E que Jesus é um dos emissários de Deus, um dos espíritos crísticos, né? Então, isso passa a ser conhecimento de todos. Mas você tem correntes filosóficas de formas, por exemplo, os budistas e hindus acreditam muito que a meditação, por meio de uma introspecção profunda com Deus, faz com que o espírito readquira o seu equilíbrio. Então diminui as energias negativas do karma. Então, você vê, são correntes filosóficas que sempre vão existir. Mas passa a haver uma afinidade, uma fraternidade entre todas as religiões, conforme você vai evoluindo de esfera.
E quando você sentar em uma mesa, em um restaurante, cada um pede um prato, mas estão todos sentados juntos conversando. Cada um escolhe o caminho para chegar a Deus, mas todos sabem que o caminho é a bondade, é um amor. Só vai mudar a forma de você expressar e trabalhar isso. Helena, você falou uma verdade, essas pessoas são muito amorosas, atenciosas, sem dúvida, são mesmo. Já vibram, né? Olha a mãe do André Luiz. Quem conseguiria ter a grandeza da mãe do André Luiz? Porque o pai dele desencarnou e foi viver no mundo espiritual, nas esferas negativas, com as duas amantes da vida física. Então tá vivendo os três, né? Nessa esfera, a mãe dele tentou socorrê-los diversas vezes, mas ele nem conseguia senti-la verdadeiramente, nem conseguia vê-la. Estava cético nas palavras dela mesma. E ela programa uma reencarnação para socorrer ele e as amantes, recebendo como filhas. Olha o sentimento fraterno verdadeiro. Voltem a ser, havia alguma diferença na forma desses espíritos em seu veículo de manifestação? Ou era só a densidade? Era só a densidade. A lembrança que eu tenho é que estavam de forma normal, né? Humano normal. E que casa dentro de toda a explicação que eu sempre estudei com o Heitor. Nas esferas espirituais, no universo espiritual, na quarta dimensão, ainda utiliza um corpo espiritual. Matéria em sua quarta dimensão. Isso a gente vai ver semana que vem. Na quinta esfera já seria o corpo mental. Seria a matéria em sua quinta dimensão. Joselene, Breno, desde que idade você consegue enxergar seu mentor espiritual? Porque nem todos conseguimos vê-los quando desdobrados. Apenas sentimos a sua presença. A grande maioria dos desdobramentos apenas sinto a presença, mas eu já tive aquela reunião que eu narro no livro. A primeira vez que eu vi o Archad, a primeira vez que eu vi o, o Antônio, né, né, até um espírito da família. E é, isso foi mais quando as viagens espirituais começaram com esse foco, né? Então isso começou a partir de 2012, 2013, ou seja, eu estou com 39, a partir dos 32 mais ou menos, 31, 30 anos. Eu não lembro deles nos desdobramentos anteriores. Eu lembrava de sentir a presença de um guia espiritual, lembrava de estar junto com alguém me protegendo, muitas das vezes. Um desdobramento que eu tive quando eu era mais jovem, que eu vi o espírito que eu considero um dos espíritos amigos que me ajudam na reencarnação, que é a mãe Cristina, mas ali foi para levar uma bronca dela, né, que eu fui levado lá no centro espírita. Aí eu era mais jovem, mas o Heitor, o Archad, o Antônio já era em uma outra fase da minha vida. Eleusa Breno, o médio psicofônico no momento da incorporação pode se desdobrar e fazer outro trabalho espiritual enquanto está havendo a psicofonia? Pode, até porque assim, o termo incorporação, na verdade, a gente usa ele, mas não há uma incorporação, porque na verdade é uma sintonia, né? A ligação do corpo físico é sempre com o espírito do médium, né? Então ninguém entra no corpo físico, ele sintoniza com o perispírito do médium e por meio de uma sintonia, por meio dessa sintonia, ele dá o comando e esse comando é passado pela mão ou para a voz, ou seja o que for. Né? Mas na verdade é um comando mental, é o ato mediúnico é um ato mental de sintonia. Mas um espírito, um médium experiente consegue se desdobrar, estabelecer essa sintonia, se desdobrar novamente e ir para qualquer lugar fazer qualquer outra coisa. Ele pode fazer isso sim. As capacidades psíquicas elas têm níveis que a gente nem imagina ainda. Charles, você pode citar alguma leitura sobre a reforma íntima na prática? Tem vários, né? Obviamente eu vou citar primeiramente o meu, que é o Em Busca da Felicidade, que são essas tarefinhas de casa, porque é o que eu vivencio e o que eu ensino de terça. Que eu falo na Livraria Espírita Marília tem, na Candeia tem, Em Busca da Felicidade. Mas tem muitos, tem do Divaldo, é o Illuminati, tem
o Francisco do Espírito Santo. Fugiu o nome, mas o livro é muito bom. Alguém deve ter lido, comenta aqui, Francisco do Espírito Santo, que é algo de reforma íntima. Vamos ver se alguém fala, que é muito bom também. Tem muitos, se você procurar tem muitos. Esses três já vai te dar uma noção muito grande. Maria Amable, meu desdobramento em sonho, minhas duas gatas me acompanham, isso é possível? Ah, falar que é impossível, não vou falar, mas não é muito usual, né? O normal é os princípios espirituais que animam os animais domésticos e os outros animais também, eles são encaminhados, né, pela espiritualidade que cuida deles. Né? Então é difícil ficar no próprio ambiente. Normalmente é levado para reencarnações compulsórias. Não é algo usual não, viu? Não é normal não. Você tem que ver bem se é sonho ou desdobramento. Sonho onírico, né, imaginativo ou desdobramento real. A Inês só entrou agora, mas não importa, o importante é entrar. E dá pra ver depois. Existem crianças no mundo espiritual e sempre sonham com uma menina e percebo que a amo como se fosse uma filha. Isso é possível? Sim, claro que existem crianças no mundo espiritual, inclusive as que desencarnam criança, né? Uma criança que desencarna, mas ela não volta já na forma adulta, na memória dela. Não é passe de mágica. Né? Então leia o livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz. Você vai ver que tem até institutos que existem para cuidar das crianças que desencarnam. Porque ela desencarna, nós estamos no nível evolutivo mediano. Se não for um espírito diferenciado, que planejou uma reencarnação rápida para algum socorro espiritual, ou algum resgate de algum pai, mãe, para ajudá-los e tudo mais, é normal ele ficar ali se expressando na forma de uma criança e ir evoluindo com o tempo no mundo espiritual, por meio de tratamentos e mesmo a passagem do tempo, até ser levado a uma nova encarnação ou viver mesmo no mundo espiritual. Então é possível sim, isso em crianças e pode também, aí nós temos a questão das projeções mentais, né? Você pode encontrar com um espírito que foi sua filha em outra vida e tem um carinho muito grande, em outra vida foi sua filha, você tem um carinho muito grande, e na hora que você volta para o corpo físico é a forma que sua mente lembra. Né? Você lembra da criança, você lembra de algo que está na sua memória, né, relativo àquela reencarnação que você teve com ela, lembra do carinho. É uma projeção mental que você faz daquilo que você vivenciou. Isso também ocorre. Se o desdobramento acontece de maneira espontânea, são planejadas as duas coisas. Né? Eu tenho, desde criança, eu tenho os desdobramentos espontâneos, e por isso eu me vi obrigado a sempre estudar e correr atrás de aprender sobre desdobramento, as inúmeras correntes filosóficas, não só espiritismo, porque tem pouca coisa do espiritismo a respeito. E por isso que para mim tudo sempre foi muito natural e por isso que eu nunca consegui desenvolver uma vida longe do espiritismo. Sempre tive que vivenciar a coexistência do mundo físico e do espiritual. Agora também tem os desdobramentos planejados pela espiritualidade amiga e aqueles que em outra fase da minha vida eu ficava aplicando as técnicas, forçando os desdobramentos, né? Causando o desdobramento. Hoje tenho uma filha pequena, vou ter um novo filho, então é uma fase em que a noite é muito turbulenta. Então não adianta eu querer fazer o desdobramento que rapidamente serei trazido para o corpo físico. Mas ainda ocorre, e aí normalmente são os amigos espirituais que planejam, e é que eles sabem algo mais, né? Então ainda ocorre em companhia deles. Aí, né, estou falando de desdobramentos produtivos, fora quando você vai visitar um ente querido. Várias vezes já visitei minha avó desencarnada, né? Quando você vai visitar um local,
desse tipo, né? O Bruno Pascoal, Renovando Atitudes. Sandra, é esse mesmo, Renovando Atitudes. Um livro muito bom também para quem quer fazer a reforma íntima. É muito bom. Mas gosto mais do meu Em Busca da Felicidade. Mas o Renovando Atitudes é ótimo. O Illuminati do Divaldo também é excelente, não precisa nem falar, né? Willis, na quarta esfera pode haver formas diferentes dos padrões do veículo de manifestação que conhecemos? Ah, pode, mas eu acho difícil as formas, porque ainda tá logo do lado da terceira esfera, né? Tem um salto vibratório, mas ainda é corpo espiritual. É, eu creio eu que ainda é mais parecido com a terceira esfera do que seria a quinta e a sexta. Então eu ainda não acho que há mudanças não. Com certeza há mudanças nos centros genésicos, ou seja, os órgãos sexuais, e no sistema digestivo, porque já na terceira esfera já tem essa mudança. Imagina na quarta. Então, com certeza há mudanças no funcionamento, né, desses centros, mas não no formato, no corpo espiritual. Sandra, isso mesmo, Renovando a Atitude, Francisco Espírito Santo Neto, pelo Espírito Ramad, imagino que se chama Ramad que se fala. É isso mesmo, o livro é muito bom, já li, gostei bastante, é muito bom. Ele veio aqui no Espírito Amor e Paz fazer uma palestra, muito boa também, recomendo. Então é isso, amigos, não sei se vocês têm mais perguntas. Semana que vem nós vamos ver o desdobramento em corpo mental. Meus outros livros, quem quiser comprar, olha aqui, Depressão o que fazer, que são 10 passos, Em busca da felicidade, que são cerca de 40 tarefinhas de casa para a reforma íntima. O lucro do livro doado para a ONG Semear. Livraria Espírita Marília é diretamente com a nossa editora, então o lucro se torna maior que é doado. Mas tem a Candeia, tem a Amazon, tem o Mercado Livre. Se vocês não têm mais perguntas, deixa eu ver só a Inês falando. Eu sonhei com um lugar com prédios muito altos. Pode ser uma colônia? Pode ser sim, como narrei na primeira esfera positiva, na segunda em especial, muitos prédios, né, na terceira também. As colônias que eu visitei sempre tiveram muitos prédios. Né? Aqui na primeira, no umbral denso, é algo muito mais arcaico, vamos dizer assim. Né? A segunda já é algo mais lembrando arranha-céus, tecnologia. E na terceira já parece algo mais ligado à harmonia, né? Mais preocupação com o bem-estar, com a harmonia. Mas todos têm prédios. Então é isso, pessoal. Vou encerrar. Obrigado pela participação. Ó, você vê, a aula deu quase 1 hora. Sorte que eu dividi. Né? A semana que vem a gente vê o desdobramento em um corpo mental. Fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem, tá bom? Abraços e até mais.